Em um mundo inundado por imagens e mensagens sexualizadas, a luta pela pureza se torna uma constante na vida dos cristãos. A pornografia e a masturbação, verdadeiras armadilhas, prometem prazeres momentâneos, mas escravizam seus cativos em um ciclo cruel de vergonha e culpa. Mas não perca a esperança. A palavra de Deus é o nosso farol, iluminando o caminho da liberdade e da vitória sobre esses vícios. É pela fé em Jesus Cristo e obediência aos seus ensinamentos que experimentaremos a verdadeira liberdade e plenitude. O desejo do nosso Pai para nós. Lembre-se, você não está só nesta batalha. Ao longo da história, muitos homens e mulheres enfrentaram e venceram as mesmas tentações. A rendição total ao poder transformador do Espírito Santo é a chave para a vitória. É na oração, no estudo da palavra e na comunhão com outros cristãos que encontramos força e encorajamento em nossa caminhada rumo à pureza. O primeiro passo para a superação é reconhecer a gravidade desses desafios. A pornografia e a masturbação não são meros hábitos inofensivos, mas armas que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Essas práticas distorcem a visão divina da sexualidade, um presente sagrado a ser desfrutado dentro do matrimônio. Se você luta contra esses vícios, saiba que o amor de Deus é incondicional e Ele anseia por libertá-lo. Não desista. Abrace a graça e o poder de Jesus Cristo e comece hoje mesmo a trilhar o caminho da liberdade e da pureza. A Bíblia é clara. A impureza sexual é pecado. Contudo, ela também nos oferece esperança e um caminho para a vitória. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, nos instrui a vestir a armadura de Deus para resistir aos dias maus. Essa armadura inclui o cinto da verdade, conhecer e crer na verdade sobre a sexualidade, o casamento e o plano de Deus para nossas vidas. A couraça da justiça, buscar a santidade em todas as áreas das nossas vidas, trilhando o caminho da retidão. O Evangelho da paz, compartilhar a mensagem de esperança e salvação, como um farol para outros. O escudo da fé, confiar em Deus e em suas promessas, mesmo em meio às tentações, como fez Abraão. O capacete da salvação, proteger nossa mente de pensamentos impuros e de tudo que se opõe a Cristo, assim como um goleiro protege o gol. A espada do Espírito, usar a palavra de Deus para combater as tentações e vencer as mentiras do inimigo, como um guerreiro de fé. Ao internalizarmos esses versículos e aplicá-los em nossas vidas, fortalecemos nossas defesas espirituais contra os ataques do inimigo. Além da armadura espiritual, precisamos de estratégias práticas para evitar a pornografia e a masturbação. Veja algumas delas. Identificar e evitar gatilhos. Reconheça os lugares, horários e situações que levam à tentação e evite-os a todo custo, como quem desvia de um buraco na estrada. Isso pode significar filtrar o acesso à internet, evitar certos programas de TV ou filmes, ou até mesmo mudar seus hábitos de navegação. Preencher o vazio. Muitas vezes buscamos a pornografia e a masturbação para preencher um vazio em nossas vidas, como quem come para esquecer os problemas. Em vez disso, busque preencher esse vazio com coisas boas, como passar tempo com Deus, servir ao próximo, como num mutirão, cultivar hobbies saudáveis e construir relacionamentos significativos. Responsabilização. Encontre um irmão ou irmã em Cristo de confiança com quem você possa compartilhar suas lutas e ser responsabilizado, como um parceiro de treino no Evangelho. A transparência e o apoio mútuo são cruciais para vencer esses vícios. Cuidar do corpo. O que fazemos com nossos corpos importa. Uma dieta saudável, exercícios regulares e sono adequado podem fortalecer nossa resistência contra a tentação, como um atleta se prepara para uma maratona. Lembre-se, a vitória não vem da noite para o dia,
Haverá quedas e tropeços ao longo do caminho, mas não desanime. Deus é fiel e justo, e sempre nos dará uma nova chance de recomeçar. A oração é uma arma poderosa na luta contra a pornografia e a masturbação. É através dela que nos conectamos com a fonte da nossa força, Deus Todo-Poderoso. Quando somos tentados, devemos orar como Jesus ensinou, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Devemos clamar a Deus por ajuda, pedindo a Ele que nos fortaleça em nossa fraqueza e nos livre do poder do pecado, como Sansão que buscava força em Deus. Não se limite a orações superficiais. Busque um relacionamento íntimo com Deus, derramando seu coração a Ele em oração e súplica. Peça a Ele que revele as raízes do seu pecado e que lhe conceda a graça para vencê-lo. Seção 5. Jejum. Fortalecendo o espírito, dominando a carne. Assim como o jejum nos prepara para um exame médico importante, ele também nos equipa para a batalha espiritual. Jesus reconheceu a importância do jejum, especialmente em tempos de luta espiritual. Em Mateus 17, versículo 21, ele disse: "Mas esta espécie não se expele senão por meio de oração e jejum." Quando jejuamos, abdicamos de um prazer físico, comida, para buscar a Deus com mais fervor, como um atleta que abre mão de um doce para alcançar um objetivo. Isso nos ajuda a subjugar os desejos da carne e a fortalecer nosso espírito. O jejum não é uma forma de manipular Deus, mas sim de nos humilhar diante dele e buscar sua face com mais intensidade. Se você nunca jejuou antes, comece com um jejum curto, como pular uma refeição e dedicar esse tempo à oração e à leitura da Bíblia. À medida que se sentir mais confortável, poderá aumentar gradualmente a duração dos seus jejuns. Seção 6. Comunhão. Encontrando força no corpo de Cristo. A igreja, como um time de futebol, nos fortalece na luta contra a pornografia e a masturbação. Hebreus 10, versículo 25 nos exorta a não negligenciarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, exortemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Precisamos de outros cristãos para nos apoiarem, encorajarem e responsabilizarem em nossa jornada, como numa roda de samba, onde um instrumento complementa o outro. Encontre um pequeno grupo ou um mentor na igreja com quem você possa ser honesto sobre suas lutas e pedir ajuda. Ao compartilharmos nossas fraquezas uns com os outros, experimentamos o poder curador da graça de Deus e a força da unidade em Cristo. Lembre-se, você não está sozinho nesta luta. Há outras pessoas em sua igreja que enfrentam desafios semelhantes. Ao se abrir e buscar ajuda, você não apenas estará se ajudando, mas também estará criando um espaço seguro para que outros façam o mesmo. Seção 7. Preenchendo o vazio. Substituindo maus hábitos por busca espiritual. Muitas vezes, a pornografia e a masturbação são usadas para preencher um vazio em nossas vidas, como tentar tapar o sol com a peneira. Podemos estar buscando consolo, conexão ou escape de emoções dolorosas. No entanto, essas práticas só fornecem alívio temporário e, em última análise, nos deixam mais vazios e distantes de Deus. A chave para vencer esses vícios é identificar o vazio que eles estão tentando preencher e encontrar maneiras saudáveis e gratificantes de satisfazê-lo, como saciar a fome com uma boa feijoada. Em vez de buscar satisfação em coisas passageiras, devemos buscar nossa satisfação em Deus, a fonte de toda alegria e paz. Passe tempo na presença de Deus, meditando em Sua palavra, conversando com Ele em oração e buscando Sua vontade para a sua vida. À medida que você se aproximar de Deus, descobrirá que Ele satisfará os desejos mais profundos do seu coração de maneiras que a pornografia e a masturbação jamais poderiam.
Seção 8. Renovando a mente, vencendo pensamentos intrusivos com a palavra. Assim como um bom livro nos transporta para outro mundo, a palavra de Deus tem o poder de transformar nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que precisamos substituir os pensamentos impuros e as fantasias sexuais por pensamentos puros e edificantes. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para renovar nossas mentes. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz para pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Quando enchemos nossas mentes com as Escrituras, meditamos nos atributos de Deus e nos concentramos em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama, como em Filipenses capítulo 4, versículo 8, estamos construindo uma fortaleza contra a tentação, como um castelo medieval. Memorize versículos da Bíblia que falem sobre pureza e autocontrole. Quando você for tentado, recite esses versículos em sua mente e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a resistir à tentação. Seção 9. Restauração e cura. Encontrando perdão e restauração em Cristo. Se você caiu na pornografia ou na masturbação, não se desespere. Assim como o Cristo Redentor acolhe a todos de braços abertos, a graça de Deus está disponível para você. Saiba que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como em Romanos capítulo 8, versículo 1. Deus é um Deus de perdão e restauração. Ele está pronto para perdoá-lo, limpar sua consciência e ajudá-lo a recomeçar. Confesse seus pecados a Deus e peça a Ele que o purifique de toda injustiça, como diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. Receba seu perdão e graça e permita que Ele cure as feridas do seu passado. Se você está lutando para perdoar a si mesmo, lembre-se de que Deus o perdoou. Não continue se agarrando à culpa e à vergonha. Aceite seu perdão e siga em frente em liberdade e nova vida. Seção 10. Vitória em Cristo, vivendo em liberdade e pureza. A caminhada cristã é como uma corrida de obstáculos, exige esforço e persistência. Vencer a pornografia e a masturbação é uma jornada, não um evento único. Haverá desafios e tentações ao longo do caminho, mas em Cristo temos a vitória assegurada. Não desanime se você tropeçar ou cair. Levante-se, arrependa-se dos seus pecados e continue buscando a Deus com todo o seu coração, como um alpinista que não desiste da escalada. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você, como em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lembre-se, a vida cristã não é sobre regras e regulamentos, mas sobre um relacionamento com Jesus Cristo. À medida que você se aproxima dele, experimentará a sua graça transformadora e a liberdade que vem de viver em obediência à sua palavra. Viva em vitória, sabendo que você é um filho amado de Deus, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Você é livre para viver uma vida pura e santa, refletindo a glória de Deus em tudo que faz.